Ai, que ótimo. Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde pelo YouTube. Eu vou começar agora uma entrevista com a atriz, produtora Lucélia Santos. A gente vai conversar sobre muitas coisas políticas, o Brasil derretendo, a Lucélia vai falar, ela está envolvida com questões da campanha Lula Livre, e a gente vai conhecer um pouquinho mais desse ícone do teatro, do cinema, da TV brasileira. Lucélia Santos, querida, saudações democráticas, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de abrir o seu espaço, a sua mídia, o seu canal. E saudações democráticas a todos. E Shabbat Shalom, porque hoje é sexta-feira e eu tenho o hábito de cultivar esse momento de sexta-feira, o final da tarde. Eu até faço sempre uma live nesse horário no Facebook, que chama Shabbat Shalom, Shabbat Shalom para todo mundo. E eu sempre falo sobre algum tema importante assim da semana. Eu gosto muito desse final de semana assim que começa, sabe? E eu gosto muito disso no judaísmo. Acho muito, muito bonito esse momento assim. Muito bacana saber. Então, a sua atuação é muito ampla, né, Lucélia? Deixa eu apresentar, não dispensa apresentações, evidentemente, mas atriz, diretora, autora e produtora brasileira. Eu queria falar com você um pouquinho antes, quer dizer, o Brasil está todo desfacelado, estilhaçado, política, socialmente. Mas antes de entrar nessa pauta política, queria falar um pouquinho da tua carreira como atriz, como produtora, porque se confunde também com a atuação política. O pessoal aqui já está comentando, já está pedindo para você comentar a campanha de 89 do Lula, porque eles sabem que você participou intensamente dessa campanha. Você quer começar falando dela, querida? Eu posso falar da campanha de 89, mas eu vou fazer um bolo na minha fala, porque acho importante que as pessoas saibam um pouco sobre o meu histórico com o próprio Lula. Eu fiz todas as campanhas do Lula. E praticamente todas as campanhas do Lula, no que diz respeito à conexão com os artistas, começou aqui em minha casa. Aqui era uma espécie de quartel da campanha. Todos aqueles grandes eventos das mulheres, o abraço rosa no circo voador, isso começou já em 89. E essas ideias surgiam a partir daqui. As gravações com os depoimentos dos artistas daquela época não eram tão fáceis quanto hoje, que você pega o celular e faz uma selfie e manda o vídeo gravado. Naquela época nós gravávamos tudo aqui. Eu tirava todos os móveis do salão maior que eu tenho lá embaixo, e o Roberto Talma gravava, era o diretor. Então, a gente fazia um fundo, aí os artistas sabiam, a gente marcava com todo mundo aqui, as pessoas vinham e davam o seu depoimento para a campanha. Então, eu tive realmente um envolvimento muito grande e muito, muito ativo nas campanhas do Lula. Em 89, um grupo de atores, que eram a Letícia Sabatella, o Antônio Grassi, o Ângelo Antônio, àquela altura era marido da Letícia, eu, a Janaína Diniz, quem mais? Nós viajávamos com o Lula. Beth Mendes? Não, nesse grupo, a gente, que era mais assim, animadinho, a gente viajava com o Lula direto, no Brasil inteiro. Nós íamos praticamente todos os palanques do Lula. Como é que você conheceu o Lula, Lucélia? Como é que é essa história sua com o Lula? Eu conheci o Lula na minha infância. Porque meu pai... André, né? Você é nascido em Santo André. Eu sou de Santo André. E o Lula, toda a história dele é no ABC. E o sindicato dos metalúrgicos era na frente da casa do meu pai. Ali em Santo André tinha uma sala do sindicato que da janela da casa do meu pai a gente via o sindicato. Meu pai era operário da Ródia e meu pai era daquela peãozada do ABC. O meu pai gostava de preparar cachaça com cambuci. Cambuci é uma frutinha que eu não sei onde é que tem. Eu sou do interior, isso é uma maravilha. Exatamente. E o Lula adorava aquela cachaçinha do seu Maurílio.
De vez em quando ele passava lá em casa para tomar uma cachaçinha com meu pai. Tinha esse clima de operariado do ABC Paulista. Foi assim que eu conheci o Lula. Eu era criança quando o Lula passou por todos aqueles perrengues e eu praticamente assisti da janela todo o início da formação do movimento do sindicato e todo o crescimento e o avanço político do Lula desde o início, desde os primórdios, desde ele como sindicalista até o Lula político e todo o crescimento dele. Então, foi meio natural eu fazer as campanhas e tudo. Eu conheço o Lula. Quando nasceu meu filho nasceu em 1982, o Pedro, eu tenho uma gravação histórica e fotos, naquela época também não tinha o celular, mas eu tenho uma gravação, eu com uma camisa I Love Lula, amamentando o Pedro. Isso em... Que lindo isso! É lindo isso, eu tenho essa imagem. Então, eu não sou uma pessoa que chegou agora na luta. Eu estou aí desde toda a vida. Assim, desde toda a vida, é importante. Comigo, as campanhas, aos eventos. A gente tem uma história aí nesse Brasilzão. E eu sou, portanto, muito próxima ao Lula, como se fosse um pouco da família. Tem esse aspecto da família andreense, do ABC Paulista. Tem esse aspecto familiar que vem dali. Muito bacana, Lucélia. Tem essa coisa do Lula com os artistas, né? Uma coisa assim, até diferente para um político. A gente não pode chamar Lula de um político propriamente, porque ele é muito maior do que tudo isso, né? Ele é uma grande personalidade para o Brasil e para o mundo. E a gente vê fotos dele com Chico Buarque, com Bete Carvalho. É muito intensa essa ligação dos artistas. E nós tivemos aí, nesse processo de perseguição ao Lula, muita gente ficou pelo caminho, alguns artistas não se manifestaram. Como é que você sentiu? Quer dizer, mas de qualquer maneira, continua essa ligação muito forte dele com toda a arte, com toda a cultura brasileira, né? Isso é uma coisa muito forte no Lula, né, Lucélia? Ele adora os artistas. A gente brigava com ele a vida inteira, muito. O Paulo Betti brigava com ele, eu também. O Antônio Graça, todo mundo cobrava ao Lula que ele tivesse mais envolvimento com o teatro, que ele fosse ao teatro nos assistir. Ele não tinha tempo, ou não tinha muita paciência. O Suplicy, não. O Suplicy sempre foi a todas as peças. Eu falo isso porque, é verdade, o Suplicy vai ao teatro, mas o Lula, não. Ele gostava de nós. Ele gostava dos artistas. Ele gostava da nossa cabeça, da maneira, do tipo de vida que nós temos, que é um pouco mais livre do que a grande maioria da sociedade. Os artistas sempre são muito abertos, tem um estilo de vida interessante, são meio desconectados de uma mordaça, os artistas têm essa coisa internalizada. O nosso trabalho, a matéria-prima do nosso trabalho é a liberdade. Com isso, acho que eu defino. Isso é muito importante. Você participou da inauguração da campanha Lula Livre em São Paulo, acho que foi semana passada, se eu não me engano, e você destacou realmente a arte como uma dimensão muito importante para o país voltar, para o país recobrar a sua sanidade social, né? Porque nós perdemos um pouco isso, que a arte é muito importante. E não é surpresa que esse governo, que esse processo de golpe que vai se desenrolando já há 5 anos, tentem sufocar a arte. Você deixou isso muito claro lá na sua defesa, inclusive também dos índios, das comunidades LGBTs, né? Essa sua atuação, que eu acho que agora fica um pouco diferente do que foi historicamente, porque o momento agora é dramático, né, Lucélia? Então eu queria que você reiterasse isso aqui com a gente, essa questão da importância da arte, não só na resistência, mas no avanço desse contracampo político que nós temos que agora retomar um espaço político no país. Sabe, Gustavo, acho que eu vou ainda mais longe. Eu reitero o que eu falei lá, que a arte é o diferencial, a arte é a saúde mental,
da sociedade, de um modo geral. A arte é a nossa válvula de escape, é onde nós podemos nos relacionar com o que é belo, com a poesia, com o lúdico, com a emoção, com o afeto, com o ser humano. Esse é o caminho saudável. Nós escolhemos a vida, a arte e o caminho da saúde e da beleza, do afeto e do amor. Isso é o que... Se uma sociedade tem isso como aspecto, por exemplo, o Butão. Eu menciono o Butão porque o Butão está muito à frente de todos os povos no mundo hoje. O Butão é medido... A qualidade de vida é o que define a renda. Não é... Como é que chama quando você... PIB per capita? Como é que é? A per capita, exatamente. Aqui é pelo que a pessoa ganha e fatura, no Ocidente. No Butão, é pelo quão feliz ela consegue ser, o quão resolvida. E agora eles proibiram definitivamente, essa semana, qualquer agricultura que não seja orgânica. É realmente um país muito resolvido. E eu acho que isso se deve ao budismo. Mas voltando ao Brasil, o Brasil não pode perder esse aspecto, essa relação com a arte. A arte vem da liberdade, a liberdade é do ser humano, e isso tudo existe só dentro de um contexto de democracia. Fora de um contexto democrático, de um Estado de direito, você não tem arte, você não tem liberdade, você não tem expressão legítima, nem expressão individual, nem artistas. E todo sistema que pretende cercear a liberdade de expressão e cercear o espírito democrático começa atacando os artistas. Não é por menos que o próprio Temer, a primeira ação que ele fez depois do golpe, o primeiro dia, a primeira canetada, a primeira manhã dele no Planalto, eu me lembro como se fosse hoje, acabou com o Ministério da Cultura. Agora, de novo, o atual governo vai e acaba com o Ministério da Cultura. Cerceia, impede que haja investimentos e possibilidades da cultura se tornar uma coisa grande e, portanto, os artistas terem condições de se expressar imensamente no país, porque isso abala a estrutura do autoritarismo. Então, os artistas são sempre atacados, sempre, porque a gente dá a cara à tapa, alguns mais, alguns menos. Mas a gente bota a cara. O Valmor Chagas definia isso. É como se a gente fosse à frente na sociedade, como se nós fôssemos, assim, fio terra. A gente vai detectando os rumos que a sociedade pode tomar. Os artistas são as pessoas sensíveis. Eu acho os artistas importantíssimos em qualquer sociedade. E, sobretudo, exatamente pelo aspecto de nós sermos essas anteninhas que vão recebendo a informação e transmitindo a informação. A gente é como se tivesse um passo à frente de alguém que é não artista. Não é uma qualidade isso, é só uma característica. Porque como a gente trabalha com a nossa matéria-prima, que é o próprio corpo, eu estou falando agora dos atores e dos bailarinos mais, mas a gente trabalha com a nossa própria emoção, todos os artistas. A nossa caixa de Pandora a matéria-prima do nosso trabalho. Então, a gente está o tempo inteiro mexendo nela. O nosso arquivo é poderosíssimo e a gente acessa o nosso arquivo o tempo inteiro. Isso nos faz estar um passo à frente, porque a gente não tem medo de nos olhar internamente. Então, isso nos dá muita coragem e muita força. Isso nos torna fortes. Por isso é que os autoritários não gostam da gente. Por isso que o Lula gosta tanto dos artistas. Porque eu acho que, no fundo, o Lula sempre se identificou com a gente, bastante. Porque ele tem isso na personalidade dele. Ele é um pouco artista também. Ele é. O Lula é assim. Ele gosta
dessa novidade, ele gosta de alguma coisa que ele não conhece, ele é um desbravador, ele é um inquieto, como os artistas são. Eu acho que eu falei bastante dessa história dos artistas. Eu acho que... desculpa, pode complementar. Não, é que eu saí falando porque isso é um assunto que me encanta. Fui falar da matéria-prima do trabalho do artista, que é essa caixa do afeto e a caixa do emocional, onde batem todas as coisas. E isso é que nos torna tão identificáveis com a sociedade de um modo geral. Alguns artistas têm mais ou menos carisma e alguns artistas têm mais ou menos capacidade, não é capacidade a palavra, tem mais ou menos condições de comunicar-se com a sociedade diretamente mais forte que outros, por quanto mais a sociedade se identifica com aquela loucura, com aquela coragem, com aquela veia de se atirar para além. É como montanhistas. Você tem que ir para o alto e para cima e tem que ter a coragem de desbravar, se você quer chegar ao cume de uma montanha. Os artistas têm isso na sua forma, na sua constituição. É da estrutura do artista, né? Eu acho. É por isso que é tão estranho, e continua sendo uma minoria esmagadora, os artistas que se manifestam simpáticos a esse sistema que se instalou no Brasil. Porque tem, né? Mas eu quero ressaltar justamente isso, quer dizer, é inusitado, porque o artista ele está conectado fortemente com a civilização. E aí eu quero fazer uma pergunta, antes de fazer uma pergunta para você, Lucélia, quero dizer que as pessoas aqui, os internautas que estão curtindo a nossa entrevista, estão adorando o que você está falando, eu estou adorando, você traz assim um tom, né? Você traz um ethos, eu acho que é isso que a gente precisa, justamente. Eu também acho. Foi isso que eu disse na plenária. Pois pode falar. Eu quero só desenvolver um pouco essa ideia e também quero que as pessoas falem sobre isso, mas, sobretudo, que as pessoas pensem sobre isso. Nós temos que restaurar o nosso ânimo de luta, que ficou muito abalado na campanha, porque nós perdemos a eleição, porque houve grandes críticas à esquerda, e tem havido, porque houve um monte de gente de esquerda que fica fazendo minha culpa, minha máxima culpa, minha total culpa, e porque isso nos tirou energia. O que nos tirou energia foi a porrada do antipetismo, na verdade. Porque não ganhou o Bolsonaro, ganhou o antipetismo. A eleição não foi uma vitória do Bolsonaro, foi uma vitória do antipetismo, porque não foram os 30% de eleitores dele convictos de que querem aquilo que ele prega, que deram a ele a vitória. Foram os que se omitiram, os que abstiveram de votar. Esses são responsáveis pela situação atual do Brasil. Quem não teve a coragem de ou dizer, não, eu quero um sistema de agressão, de violência e de perseguição, ou não, eu não quero isso, eu quero uma sociedade democrática e eu vou dar uma oportunidade ao Haddad e eu vou votar no Haddad. As pessoas não votaram no Haddad por causa de um forte sentimento antipetista. E isso é o que agora cabe a nós transformarmos. É um grande trabalho, eu acho. E ele vem de nós, ele vem da sociedade voltar a reconhecer no lúdico, na liberdade, na democracia, em tudo que nós defendemos, os valores que são latentes. Porque o fake news e a sociedade do escracho, a sociedade da violência, da morte, eu chamo da sociedade da morte, porque tudo leva para a morte, é arma, é armar as pessoas, é ensinar a criança a atirar, é botar a criança em escola militar, não deixar a criança conhecer minhoca, mexer na terra e brincar na terra, plantar árvores, não. É botar a criança de soldadinho, batendo continência, cantando o hino da bandeira e repetindo slogans fascistas. Essa sociedade que é o que uma parte da população brasileira parece que assina e deseja, essa sociedade foi impulsionada
pelo fake news, pela mentira, pelo engano, pelo que há de mais escabroso. Assim, eu acho que não há nada mais escabroso do que aquela ideia de mamadeira de piroca. Porque aquilo parece o Walt Disney, para mim. Porque o Walt Disney eu acho do mal. Eu acho o Walt Disney do mal, terrivelmente do mal. Como você engana a criancinha com mentiras tão bobas? Você enganou homens, mulheres, gente que vai à escola, que vai à universidade, que conversa, que tem um nível de diálogo. Todas essas pessoas foram enganadas por uma mentira tosca. Quem é o louco, o tarado, que poderia imaginar algo tão absurdo quanto isso? Eu gosto de falar da mamadeira de piroca porque, para mim, foi a mentira mais bobinha e mais terrivelmente detratora dessa campanha. Porque quem acredita em mamadeira de piroca vai acreditar em todo o resto da cartilha. Vai acreditar em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Vai acreditar que quem traz os bebês ao mundo é a cegonha. Vai acreditar que o Papai Noel realmente todo ano vem lá dos países gelados e nevados para entregar os presentes às criancinhas aqui nos trópicos. Vai acreditar em qualquer coisa. É uma coisa... Isso não sai da minha cabeça. Como alguém pode acreditar nisso? O mais impressionante, né, Lucélia, é que assim, quem criou isso, né? Quer dizer, é uma pessoa que precisa ser estudada no futuro, né? Mas todo esse grupo que está no governo precisa ser estudada no presente. No presente, não no futuro. Tem que ser estudada agora, porque eu acho que eles têm uma doença crônica. Eu acho que eles só pensam em sexo. Eu acho que nós tínhamos que ter um Freud do Planalto para dar uma tratada. Quando a Damares fala que as pessoas vão a hotéis fazendas para fazer sexo com animais, você vê um nível de doença sexual da pessoa. Não, é totalmente... Eu não sei, porque eu sou especialista nisso. Eu fui e sou intérprete de Nelson Rodrigues, que tem uma pegada no sexo. Eu estudo esses personagens. Quando esse guru desse pessoal, desculpe falar assim abertamente no ar, pode ficar à vontade. As pessoas já ouviram absurdos na campanha, não vai ter problema ouvir falar certas coisas aqui. Quando esse guru, eu li uma entrevista dele, na entrevista dele, ele falava em cu mais de 50 vezes, numa única entrevista. Ou seja, eles todos têm fixação sexual. E essa coisa de rosa, de azul, menino, menina, essa homofobia vem de problemas pessoais deles, que eles têm que resolver. Só que eles não podem influenciar a sociedade, porque a sociedade já tem uma doença também, que é alimentada incrivelmente hoje em dia pelas redes sociais. Hoje na internet você tem esse deep internet. Aí você vê o que o próprio presidente fez, ele mesmo na rede social, no carnaval. Eu estava até no exterior, a trabalho, quando eu vi aquilo, eu fiquei com vontade de vomitar. Não pela cena em si, mas pela ação, pela doença mental do cara, de fazer ele, na situação de mandatário maior de uma nação, tinha que se dar o respeito. Ele que ganhou a eleição e se diz cristão, levando ao máximo a questão do moralismo e da família, vai para a internet colocar aquelas imagens grosseiras e submeter a população a ver isso sem escolha, porque vem dele, vem do presidente da República. Eu acho que ele devia ter sido processado por isso. Isso é quebra de decoro, ele deveria já ter... É quebra de decoro, absolutamente. Isso vai ter... Por que o Brasil não o processou por causa disso? Está na lei, não é tão difícil você apresentar isso como uma realidade jurídica. E nem o Twitter permite isso.
também permitiu que ele continuasse com a conta no Twitter. Quer dizer, existe uma vista grossa muito deprimente nessa situação toda. Você tem toda a razão da sua indignação. Não, e todos os que se dizem paladinos da igreja, da família, da justiça. Cadê o Moro? Esse povo se elegeu e está lá por causa desses valores que ele arrastam de uma forma com uma visão errônea, inclusive. Você entendeu? Isso não são valores, isso são, assim, os estertores dos valores. Isso são preconceitos. As vísceras, né? As vísceras expostas. É uma situação extrema. Eu quero só fazer aqui fazer um intermezzo aqui no seu discurso, que está todo mundo aqui curtindo muito, né? Com indignação também. Aqui a Larissa Bairros já disse aqui, Lucélia é foda. Eu estou endossando aqui a mensagem que a Larissa mandou para a gente. Você tinha dito, quer dizer, essa situação, o governo escatológico, né? Escatológico é a palavra. Superfície grotesca, justamente para desviar a atenção. A imprensa tradicional aceita esse tipo de coisa, não consegue produzir nenhum tipo de debate, de diálogo político, já teve um estresse muito grande com o Congresso, fez a Bolsa cair 7 mil pontos, fez o dólar subir. Quer dizer, e o Bolsonaro acabou de ser proibido agora por uma juíza, questão de meia hora atrás, de comemorar o golpe de 64. Isso não tem nenhum sentido. Isso também, eu não sou advogada, eu gostaria de estudar ainda e ser, por causa dessas coisas, para poder falar melhor sobre isso. Isso tinha que ser proibido. Isso tem uma figura jurídica que ele usou na campanha, ele já devia ter sido barrado durante a campanha, que é incitação à violência. Quando ele mandava as pessoas se armarem, brincava de revolvinho, daí as consequências, o cara que matou o garoto na porta do supermercado Extra, matou com prazer. Exatamente. E você vai na página do garoto, era só foto do cara, do mito e arma. Para não ir muito longe, Lucélia, a tragédia de Suzano. Os 2 meninos que foram na escola também, tudo com Bolsonaro. A tragédia de Suzano. O índio em São Carlos, sabe o que é? A imprensa não dá todas as coisas que estão acontecendo. Vamos falar sobre isso também. O rapaz, o índio Suzano, em São Carlos, que era mecânico, trabalhava numa oficina, foi atacado por uns caras que quase o mataram. Ele perdeu o braço de tanto que ele foi espancado e torturado, e eles davam porrada no cara e assim, o presidente disse que agora pode matar índio. Então, isso é incitação à violência. Isso já estava na campanha presente e ninguém tomou nenhuma atitude a esse respeito. E isso que ele fez, de ir para a internet, e isso que ele está fazendo agora, de dizer que quer comemorar a tortura, comemorar a violência, comemorar os mortos, os torturados, sabe? Eu acho isso tão absurdo que eu fico na dúvida se isso é real ou se é fake news. É porque é tão absurdo, é tão fora da casinha, que ninguém de bom senso, em 2019, falaria no Brasil que quer comemorar o golpe de 64, ainda mais o presidente da República. É tão de mal, até os militares devem ter ficado horrorizados com isso. Porque os militares são inteligentes, são formados, eles têm uma escola. Você entendeu? Não é razoável o que está acontecendo. Quem vai parar isso? Quem vai parar isso? A gente não pode querer imaginar um impeachment e entregar democraticamente o governo aos militares. Que seria o Mourão que assumiria caso esse cara seja impedido. Mas ele está fazendo tudo para ser impedido. Tudo, né? Nós estamos ficando sem absoluto. Eu acho que. Deixa eu só restituir uma questão aqui, Lucélia Santos, que é muito importante. Acho que essa entrevista que você está dando aqui para o canal, o pessoal já está comentando aqui, porque você restitui justamente uma indignação que nós perdemos. Quer dizer, não dá para acreditar que tudo isso seja real. Quando a gente está dentro. Não dá para acreditar! Tem muito a ver com a questão do teatro, que você pode falar até melhor para a gente, porque. Parece que tudo é uma encenação grotesca
e daqui a pouco é um pesadelo que todo mundo vai acordar. Esperamos que seja isso, mas não é. É real. Quer dizer, ele faz apologia à tortura, ele fez a responsabilidade por esses assassinatos. Hoje eu vi um post que eu me recuso a acreditar que seja verdade, Gustavo. Era assim, ele mais novo, com uma imagem de um cachorro dizendo: quem quer desenterrar, esse pessoal que quer desenterrar os ossos dos filhos é cachorro. Se referindo às famílias das vítimas que queriam sempre... Porque as pessoas perderam na ditadura os filhos, os parentes, pai, mãe, filho, namorado, mulher, marido. Nunca mais viram, saíram de casa, nunca mais voltaram. Eles não puderam enterrar os seus mortos. Eles foram torturados e saíram dessas câmaras de tortura, às vezes esquartejados. Ninguém soube nunca o que aconteceu com uma série de pessoas. Existem inventários sérios sobre a tortura no Brasil. As pessoas sabem disso. Isso é uma realidade triste dessa história escura do Brasil, essa história sem luz, que ele quer comemorar. Então, quando o cara diz a respeito das pessoas que cobram até hoje, que querem saber o que aconteceu com os seus próximos. E dessa maneira, quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso não é verdade, isso é fake news. Alguém que é pior ainda de doença foi lá e falou que ele falou isso, não é possível. O problema é que isso, essa eu não vi, essa sobre o cachorro aí que você está falando, mas tudo que ele produz, tudo que ele enuncia, realmente... nós ficamos chocados o tempo todo. Não é possível que ele tenha dito isso, não é possível que ele tenha... Então, ele é um anti-ser humano. Eu acho que ele encarna uma dimensão pior ainda do que o nazismo pôde produzir de desumanidade, porque ele aniquila a própria linguagem. E eu acho que a nossa reação nesse momento, que você coloca com esse tom, tem de ser através da linguagem e através de todas as dimensões da linguagem, porque se você quiser entrar no campo da racionalidade, é uma coisa que a gente encontra muita dificuldade, porque eles não respondem a nada. Os bolsominions, os bolsonaristas por aí, remanescentes, porque isso está diminuindo muito. E aí eu quero fazer uma inflexão aqui. A ficha está começando a cair para um monte de gente do povo que votou nele. Isso. Porque as pessoas estão sendo atingidas na estrutura, na sua base. Eles acreditaram em alguma coisa, acreditaram nesse discurso balela de nova política, eles acharam que iam imediatamente melhorar de vida. E eles só estão se arrebentando mais e mais e mais. Os caminhoneiros, o combustível subindo, o óleo diesel subindo, os caras cada vez mais ferrados, sem dinheiro para pagar o próprio caminhão. Eu vi no Twitter um cara queimando a camiseta de campanha. Está começando a cair a ficha. Agora a gente vai começar a viver um outro momento. Eu acho que nós não podemos entrar na escuridão. Eu acho que é como você diz, a gente tem que ter a nossa linguagem. É pela linguagem que a gente vai vencer, pela verdade. A gente tem que cair fora do universo do fake news, cair fora do discurso do ódio dessas pessoas, daquela jornalista que está lá no Congresso, eu não gosto nem de falar o nome dela, uma mulher histérica. Joyce Hasselman, deve ser, né? Isso, essa. É muito ódio que essa mulher tem. A gente não pode responder, a gente não pode estar na mesma vibe. A gente tem que ir para o lado oposto da história. A gente tem que defender a liberdade do Lula, a gente tem que defender a ideia de que o Lula está sendo injustiçado, que a prisão dele é uma coisa armada, que é uma coisa que tem que ser esclarecida desde os primórdios, porque tudo foi movido de uma forma partidária e não houve justiça no sentido do próprio do que representa a justiça. Foi tudo muito estudado. Muito estudado. Todas as ações para prenderem o Lula e para não soltarem o Lula, e para manterem o Lula preso, para tirarem ele da campanha, foi tudo muito bem organizado. Isso não foi uma coisa judicial, entende? Foi tudo uma construção, como você disse, teatral. Foi uma grande o que a defesa do Lula chama de lawfare,
e já se tornou, acho que o caso mais emblemático de lawfare, que é a perseguição judicial. Como chama? Lawfare, que é um termo jurídico para definir uma... É inglês? É inglês, Tudo é uma porra, tudo é inglês também, né? Tudo em tecnologia é inglês, tudo é inglês. Eu quero expressar o meu repúdio a isso, porque hoje em dia no cinema, linguagem de internet, linguagem até de literatura, tudo é com terminologia em inglês. Que saco! Isso! É aquela história de que a linguagem é poder também, né? Mas, assim, independente do idioma, esse... Mas então, por gentileza, só traduz lawfare. O que quer dizer? Não, mas ele já tá praticamente aportuguesado já. Ele vai ser dicionarizado. Por quê? Mas quer dizer o quê? O que, oi? O que quer dizer isso? O que quer dizer, então? Quer dizer, é um dispositivo criminoso praticado por juízes e procuradores para manchar a biografia de uma pessoa pública através de atos arbitrários dentro do judicial. Então, por isso que existe esse termo técnico, porque é uma coisa que já existia em outros países do mundo e tudo mais. Só que no Brasil, o que eu ia dizer para você é o seguinte, é o caso mais emblemático, mais forte do mundo. Agora, o Lula é o exemplo internacional desse distúrbio, desse desequilíbrio judicial que configura crime também. Então, como você falou, eu acho que é muito importante trazer isso. Quer dizer, a indignação com esse processo, com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol e os seus PowerPoints, aquela alucinação inacreditável também. É uma alucinação. A brasileira aceitou. Esse garoto mandar as pessoas apedrejarem o Supremo quando interessa a ele. Lá atrás, quando nós ficamos absolutamente chocados com a maneira como trataram o Lula, ele estava lá de servidor subserviente dos juízes e dos ministros. É muito sério. O problema com ele, quer dizer, a Lava Jato também. E aí, vamos trazer, Lucélia, para a cena aqui, a seguinte questão. Quer dizer, hoje o Marcos Coimbra, que é o diretor do Vox Populi, publicou um artigo muito interessante, muito importante, em que ele diz que o bolsonarismo vai cair muito mais, isso está claro. E ele diz que vai voltar àquela posição, e já está voltando àquela posição folclórica, de 20%, aquela coisa, sabe, que é o resíduo de ódio que você tem na sociedade, que se acumula num certo segmento. E nós temos também a causa por Lula livre, por democracia, crescendo, ao passo que também a Lava Jato vai se desestruturando, vai perdendo toda a sua credibilidade. Eu faço a cobertura dessas notícias diariamente e a gente sente, até na linguagem da cobertura jornalística dos grandes veículos, que realmente não... Você vê, por exemplo, a prisão do Michel Temer, foi uma espécie de tentativa da Lava Jato de tentar recuperar algum tipo de credibilidade, mas caiu no vazio. Absolutamente, só que o tiro saiu pela culatra. Saiu totalmente pela culatra, até porque o Michel Temer, ninguém se preocupa mais com o Michel Temer, e eu até brinquei assim, que prender bandido é normal, o problema é prender gente honesta, que é o caso concreto que nós estamos aqui, todos nós que estamos tentando zelar pela democracia, lutar pela liberdade do Lula, que eu acho que é o ponto máximo que nós temos de entender agora no Brasil. Eu queria falar para você falou do afeto, falou dessa questão do ódio, e aí eu queria justamente trazer a ausência total e absoluta de qualquer cifra de afeto que parta desse governo, Damares, ministros, Ernesto Araújo, chanceler, coisas bizarras de dizer que nazismo é de esquerda, enfim, essas coisas que a gente realmente terrifica a alma para trazer a discussão sobre os índios. Eu tenho um dado aqui, já não é novo, mas que a FUNAI foi reduzida a 10% da sua operação. Quer dizer, eles fazem isso, inclusive, para também indignar as pessoas e provocar uma paralisia. Então, vamos falar sobre isso. Muito envolvido. Vamos falar sobre isso. Pode falar. Aquela história do cara botar pornografia na internet logo após o carnaval teve dois aspectos. Na verdade, era uma grande cortina de fumaça, porque enquanto todo mundo estava discutindo aquela história dele na internet, eles estavam fazendo as maiores atrocidades com os índios. Eu faço parte de um grupo aqui
que está trabalhando fortemente nessa questão dos índios, e está indo muito bem, é um grupo de apoio aos povos indígenas, e ele é liderado pela Sônia Guajajara, que é deputada, muito forte, muito boa, essa mulher. Ela está dando um show. Acho que ela é a primeira deputada indígena eleita, né? É a primeira indígena, né? Eleita. Exatamente. E ontem, você deve ter acompanhado que, nos últimos dias, eles estão fechando estradas por causa da questão da saúde indígena, por causa da municipalização da saúde indígena, que eles querem que os índios, desde a saída dos médicos cubanos do Brasil, que esse governo atual quer que os índios saiam dos seus lugares e venham para as cidades, para as UPAs, para os lugares mais distantes, nas cidades, para serem atendidos. E isso é inconstitucional. Os indígenas têm na lei essa questão da proteção à saúde. E aí houve essa série de protestos. Eles acamparam na frente da Prefeitura de São Paulo, eles estiveram em Brasília ontem com o ministro da Saúde e eles tiveram uma grande vitória. Porque o ministro começou o encontro irredutível e acabou concordando com as questões levantadas. Então, eles começaram a recuar. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recuou nessa quinta-feira da decisão de extinguir essa protocolo, né? Secretaria de Saúde Indígena, que chama SEDES, Secretaria de Saúde Indígena. Isso foi uma grande vitória dos índios, uma grande vitória nossa. Eu fico um pouco impressionada que pouca gente tem divulgado tudo o que está acontecendo com os índios no Brasil desde que esse governo se impulsou. Diariamente há invasões das terras. Diariamente. Deixa eu fazer um parêntese. Desde que o Michel Temer deu o golpe, que começou ali, né? Isso. Começou ali. Talvez porque eu não estava ainda nesse grupo de apoio, eu não tinha as informações diretas porque existe uma conexão nacional de todos os lugares, de todos os estados, de todas as terras, de todas as famílias. A gente está se falando diariamente. O que eu sinto falta é de uma ponte para divulgação mais forte. Isso tem que chegar. Por exemplo, esse rapaz de São Carlos que teve o braço amputado, a grande mídia não deu. Partiu desse grupo comunicar a imprensa sobre o que estava acontecendo. Nós temos uma imprensa um pouco impermeável. Sempre tivemos a imprensa mais conservadora, mas hoje, com a internet, com blogs e com canais como esse que nós estamos falando aqui agora, existe uma grande possibilidade de comunicação desse outro lado, dessa realidade. Eu acho que eu estou te pedindo isso agora, Gustavo, assim, publicamente, isso é uma das coisas que eu quero defender na rua agora, na campanha e na minha fala. A gente tem que dar voz aos índios, porque eles são, nesse momento, o povo mais afetado desse governo. Mais fragilizado. Eles querem invadir as terras porque tem minas de diamantes nas suas terras. Eles querem entregar tudo para as mineradoras, tudo. Eles não têm nem um pouco de vergonha na cara, nem de vergonha de Brumadinho, nem de vergonha de Mariana. Em 2015 houve o primeiro acidente da Vale do Rio Doce, Samarco e aquela outra empresa gigantesca canadense, acho que eu esqueço o nome agora. Até hoje não houve ressarcimento às vítimas, até hoje não houve uma explicação técnica sobre o acidente, até hoje não houve reparo, não houve punição aos culpados, não houve multas, não houve justiça na questão de Mariana. Portanto, por isso que se repetiu Brumadinho. Se tivesse havido punição aos culpados por Mariana, tinham refreado a ganância das mineradoras, porque isso é dinheiro, nós estamos falando aqui de bilhões. Essas mineradoras são todas capital internacional. O Código Florestal, as leis do Brasil, a própria ONU, protegem e defendem o patrimônio da nação, as florestas, os povos da floresta, os seringueiros, os ribeirinhos, os caboclos, os índios, os povos originais, os quilombolas. Esses povos têm que ter voz.
A hora, nossa, nós todos brancos, que vivemos nas cidades, nós temos uma única missão agora na nossa vida, artistas, não artistas, que é dar voz a esses povos, aos índios. A gente, todo mundo agora tem que ser Chico Mendes. Nós temos que multiplicar o Chico Mendes por milhões no Brasil. Essa é a minha proposta. Através do afeto, da afirmação de valores positivos, de amor, sobretudo amor pela floresta, que vem de amor por esses povos. Eles estão sofrendo mais do que todo mundo agora. Se nós estamos sendo atingidos democraticamente, eles são os primeiros a serem atingidos. Eu achei que esse governo fosse virar as suas lanças todas contra o MST. Sinceramente, eu achei, por uma questão também ligada à terra. Tudo é ligado à terra aqui. Nós estamos falando do problema estrutural do Brasil, que é o latifúndio. Reforma agrária. Eu achei que eles iam atacar o MST. Não, eles estão atacando os índios. Mas o que os índios estão fazendo de exemplo, de organização e de resistência é histórico. Nós temos que colar neles. Não são eles que colam na gente. Nós é que temos que colar neles. Você entende? Você tem toda a razão. Eu estou aqui arrepiado com o seu discurso com isso, porque eu sinto muita dor de ver as comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil sofrendo o que eles estão sofrendo agora. Logo depois do golpe, que a Dilma Rousseff foi deposta injustamente, né? Um impeachment sem crime. E agora, semana passada, saíram todos os laudos que ela era inocente, reconheceram a inocência. Pois todos lá, até o Michel Temer. Ninguém vai pedir desculpas, não? Pois é uma coisa que... A humilhação que essa mulher passou. Sabe o que eu penso nesses momentos? É que o tempo histórico tem uma certa dimensão. Nós vamos assistir esse processo acontecer. Acho que nós temos de lutar para acelerar esse processo de desculpas para Dilma, de liberdade do Lula e de verificação concreta da questão indígena. Eu queria entrar mais um pouco na questão indígena só para manifestar a minha solidariedade, a minha dor, e acho que você tem toda a razão. Acho que a imprensa e a blogosfera também, a imprensa progressista, acaba deixando um pouco de lado essa pauta que na verdade, você faz agora, nesse momento, com o seu discurso. Eu sempre fiz. Essa pauta há 30 anos. A gente que cobre. Você sabe qual é o ponto, Gustavo, para completar essa ideia? O ponto é que tinha naquela música que a Elis Regina cantava. O Brasil não conhece o Brasil. Nós realmente achamos que o Brasil é Rio, São Paulo, Brasília. O Brasil é Amazônia. O Brasil é Norte e Nordeste. Se você quer pensar o Brasil de uma forma correta, você tem que pensar que o Brasil é Amazônia. Entende? Nós somos agregados. Sim. Eu sempre tive nessa luta, desde 30 anos atrás, junto ao Chico Mendes, porque é do lado deles que nós temos que lutar. Eles puxam a carranca. A espiritualidade, né? Acho que eles têm essa... É o poder, é a terra, é a floresta, são as águas, são as riquezas. Nesses lugares existem muitas riquezas. Por isso que esse povo está com toda a ganância voltada para lá. O nosso trabalho é defender a floresta, é defender os povos da floresta, é defender os quilombolas, é defender os índios. Perfeitamente. Esse é o nosso trabalho. É uma situação mais dramática, Lucélia, não sei se você concorda com isso, do que o próprio descobrimento. A gente mais dramático. É dramático o descobrimento, porque depois de 500 anos, nós vínhamos numa sequência democrática, e nessa sequência democrática, a população indígena cresceu no Brasil. Você conhece esse dado? Maravilhoso. É maravilhoso isso. Eles produziam tecnologia social de toda sorte, eles são muito inteligentes, né? E o que mais importante que tudo, eles preservam a cultura brasileira. Exatamente. O conhecimento que nós brancos não temos. A espiritualidade, a profundidade, a raiz da história do Brasil, não somos nós. São eles. Eles nos protegem. Você quer acabar com a cultura deles? Porque quem quer acabar com a cultura dos índios é porque quer uma hecatombe. Quer acabar com tudo, quer acabar a si próprio. Nós já destruímos as nossas florestas em São Paulo, no Rio e em Brasília.
Nós já destruímos tudo nas grandes cidades no mundo inteiro. Por isso é que a gente agora tem que ter bom senso para preservar o que resta. Porque isso é muito sério, essa questão do clima, que essa menina de 16 anos sueca está levantando. Ei, eu não quero assistir aula nenhuma, eu quero ir para a porta do Congresso, porque senão não vai sobrar nada, eu não vou poder sonhar em ter netos. Ela disse, ela tem 16 anos. Eu estou fascinada com essa garota. Ela está dizendo o que é certo. A gente tem que entender quando existe uma liderança e tem que seguir a liderança. Essa menina sueca é uma liderança. Ela está liderando os estudantes do mundo sobre a questão do clima. Você sentiu esse momento, esse verão agora, que está tudo muito mais quente, a Terra está muito mais quente, os gases continuam sendo lançados no ar, e você pode fazer, a gente pode agora parar a entrevista e ficar falando só disso, fazer uma lista dos principais fatores de aquecimento da Terra. Não, basta. Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de bom senso. Esse bom senso é você se colocar ao lado das pessoas, dessas pessoas, dos índios, desses nossos irmãos que estão lá sofrendo por nós. Na verdade, o resumo é esse, o resumo da obra. Perfeitamente. Lucélia Santos, deixa eu só dar uma atenção aqui aos nossos internautas que estão acompanhando. A entrevista está com uma audiência muito boa. Todo mundo aqui, assim, encantado com a sua ênfase, com esse tom que a gente sente falta e que talvez a partir de agora a gente comece a também trazer para a cena essa coisa que acho que é por isso que essa é uma das razões do Lula estar preso, né? Porque a fala dele contagia e ele tem... Exatamente. Justamente... É por isso que ele está preso. É por isso que ele está preso. Porque senão você não teria essa alucinação de bolsa. Não, e eu vou te contar, a minha vida no Brasil também não é fácil. Por causa da minha fala forte. Eu poderia ter feito uma escolha de calar a boca. Mas o fato de eu falar as coisas me custa um preço muito alto no Brasil. Mas posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário em cima disso? É tão bom poder falar. É verdade. Né? É. Não tem nada no mundo. Não tem rabo preso. É verdade. Não tem nenhum rabo preso. Eu tenho essa liberdade infernal, assim. Isso é muito importante. Eu queria... Nós estamos aí essa data famigerada, que é o 31 de março e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque você viveu também período da ditadura militar no Brasil. E eu fico pensando se a diferença entre aquele momento e hoje, dessa paralisia que a gente ainda sente na sociedade brasileira, justamente porque não se deram conta, por exemplo, sobretudo, dessa questão indígena que você coloca com brilhantismo e que nós vamos multiplicar a partir de agora aqui, você pode ter certeza disso. Eu queria saber de você assim, porque quando a gente pensa na ditadura militar nos anos 70, a gente pensa no Chico, no Caetano, nas músicas que foram feitas no teatro, Zé Celso, na arte vibrante brasileira, estava pulsando demais, talvez porque naquele momento todo mundo soubesse que a ditadura teria um fim, né? Estava no horizonte nos anos 70 que aquilo ia terminar. Pelo menos é o que fica marcado nas letras das canções, etc. Hoje, eu vejo uma paralisia de que o processo, na verdade, é invertido. Nós saímos de um grande processo democrático, maravilhoso, vibrante, que foi os governos Lula e Dilma, e entramos no caos, na treva. Você acha que isso pode explicar parte desse sentimento de paralisia que a gente vê na sociedade? Eu acho, olha, eu vou dizer uma coisa arriscada, mas eu acho que parte da responsabilidade dessa paralisia que a gente está vivendo na sociedade é a internet. Porque a internet é manipuladora. É um paradoxo, porque é um instrumento de poder avassalador, absurdo, mas é um instrumento de controle. Você não tem a dúvida que tudo que nós estamos dizendo aqui, toda a inteligência, isso não é teoria de nada, não, é a realidade. As pessoas têm total controle sobre o pensamento de todo mundo.
Isso começou com as questões de marketing, de tendências de mercado, o que aquele nicho gosta, o que consome, para onde vai, a nível empresarial e comercial, mas hoje é muito mais que isso. A própria campanha nos mostrou isso. Eu acho que a internet tem cumprido um papel terrível, eu não sei o adjetivo, eu queria um adjetivo mais forte, definitivo no processo de despolitização do Brasil e da América Latina. E não sou só eu que penso isso. Eu tenho acompanhado o pensamento de grandes pensadores que acham isso também. Gente que caiu dentro do assunto e está estudando isso. Porque isso tudo é controlado. Por um lado, a gente fala, a gente vai ter uma certa audiência, mas existe uma inteligência que está alinhando as ideias. E que é essa inteligência que criou essa empresa, Cambridge Analytica, por exemplo. Eu estou falando sobre isso, sobre esse sistema de controle. E isso é que faz as pessoas estarem amordaçadas. Elas pensam que estão se comunicando. Elas pensam que têm linguagem. Elas pensam que estão dentro de um universo onde existe elo. Mas elas são meros fantoches, meros instrumentos de poder. Elas são zumbis. É uma sociedade que está cheia de zumbis. As pessoas não desenvolvem mais o pensamento, a lógica, o pensamento dedutivo. Falta matemática, falta inteligência para deduzir as coisas, falta leitura, falta literatura às pessoas. As pessoas não conseguem mais aqueles raciocínios básicos que a gente tinha. A galinha botou 8 ovos, Dona Juquinha foi lá às 4 da tarde hoje, tirou 2 ovos, quantos ovos ficaram? A galinha, Dona Juquinha, 8 ovos, As pessoas estão assim. E isso é um novo sistema de comunicação. Isso é controle. Quem inventou isso é a pessoa mais genial da história desse planeta, mas é uma pessoa que inventou isso para destruição. A tecnologia não está sendo utilizada para o bem comum. Por mais que as pessoas pensem o contrário, porque as pessoas acham que portar um smartphone dá a elas liberdade. Mal sabem elas o quão aprisionadas elas estão mais do que nunca. Eu acho que a cena brasileira, nesse momento, coloca o seguinte dilema. O Lula está lá em Curitiba, naquela masmorra, e dentro daquele lugar, ele respira a democracia porque ele tem dentro dele a democracia. E nós, que estamos aqui fora, estamos paradoxalmente aprisionados, acho que em parte em função disso que você está dizendo aí, dessa paralisia promovida pelas redes sociais, pela internet, que é uma faca de 2 gumes, porque nós estamos aqui fazendo essa entrevista pela internet. É uma coisa que é quase que um beco sem saída. Eu diria o seguinte, eu também estudo um pouco essa questão, me aflige bastante, mas eu tenho uma esperança, sabe por quê? Porque eu acho que nós estamos numa crise de sentido, uma crise temporal, de temporalidade. As pessoas não estão associando mais, que é uma coisa de muita reatividade, elas querem respostas imediatas, e aí o efeito da história deixa de existir. Nós não temos paciência mais para esperar alguns processos, em função justamente dessa rapidez da internet, que é tudo na hora, torna todos os seres ansiosos. Mas eu acho que essa é uma crise temporária, que o retorno, a linguagem é mais forte do que tudo isso. Acho que espontaneamente ela pode recuperar. Evidentemente, os sujeitos têm que dar a sua contribuição. Lucélia? Com certeza. Mas eu acho que mais que isso, a gente tem que seguir a ideia dessa menina de 16 anos, eu não sei o nome dela, a sueca. A sueca, eu também não sei. É urgentíssima. Se a gente não tomar providências imediatas, a gente não vai conseguir ver nada, porque tudo vai se acabar. As pessoas não podem subestimar a questão do clima e a questão da devastação e da destruição. Destruir árvores é como destruir a Constituição, para mim.
Deixa eu ver. Lucélia, é o seguinte, a gente está chegando aqui no final da entrevista, mas nós temos muitas coisas para falar. Aliás, se deixar, a gente vai, né, Lucélia? A gente vai adiante. Eu acho que a gente tem de falar, quer dizer, eu preparei uma pauta para falar do teu trabalho, da tua ligação com a China, com o Deng Xiaoping, toda aquela tem, com o Nelson Rodrigues, mas quer dizer, a questão política hoje está muito aflorada, né? Não tem como escapar disso, a gente vai marcar um novo papo, mas eu quero pedir para você está diretamente envolvido aí com os comitês Lula Livre, queria saber das ações, queria saber mais algumas percepções suas a respeito dessa conjuntura atual em torno desse desejo pela democracia de volta aqui no Brasil. Até conversando um pouco com o Haddad naquele nosso encontro lá em São Paulo, o Haddad me falou, a gente conversou pouco, mas ele me falou uma coisa que me tocou profundamente, que é assim, ele é uma pessoa muito perspicaz, ele diz assim, ele acha que existe um novo momento na rua. Voltando à questão da internet, para fazer um elo com essa conclusão da nossa entrevista, eu quero te falar isso. Sim, vamos usar a internet o máximo que nós pudermos a nosso favor, mas a gente não pode esquecer da rua. A rua a gente estar junto numa caminhada ou numa expedição como essa que o Lula fez pelo Brasil várias vezes, está indo ao lugar onde estão as pessoas, agora na comemoração na comemoração não é a palavra adequada, na lembrança desse ano de prisão do Lula, a partir do dia 7, todos os eventos que vão ocorrer no Brasil, é um novo fôlego da campanha. Então, respondendo, acho que temos chance de uma nova situação de comunicação, de uma nova geração de afeto, de afetividade. Eu acho que está rolando. Acho que o Haddad me deu a dica e ele tem razão. Eu acho que nós temos um novo espaço. Nós temos um novo espaço na rua agora. Nós temos que ocupá-lo. Com relação à campanha, todo mundo está criando seus comitês, foi o que nós tiramos de lá para reproduzir, replicar, cada vez mais, muitos mais comitês. Faz um comitê no teu local com 4 pessoas, 10 pessoas. Quanto mais comitês, melhor. Faz uma faixa, faz alguma coisa, um coraçãozinho, alguma coisa mais importante. É isso começar a crescer. Cada um traz mais um, cada um traz mais um. Isso é bonito, isso é orgânico, isso é humano. Isso vai funcionar. Ponto número 1. Com relação aos artistas, a gente criou no Rio um comitê de arte e cultura Lula Livre, o nosso comitê Arte e Cultura. Fomos para a rua contra a reforma da Previdência, que quer acabar com tudo que existe em defesa do trabalhador. A gente não pode permitir que isso passe no Congresso. Eles querem entregar todo o ouro aos bancos e tirar todos os direitos de quem trabalha. Aí sim é que você vai ver a cara de um Brasil muito triste, muito deprimido, muito pior do que está nesse exato momento, entendeu? E aí nós fomos para a rua, foi bonito a nossa faixinha, pouca gente, mas estávamos lá presentes. E agora os comitês de uma oficina que eu faço de Stanislavski, que é uma garotada incrível, atores de um talento e que hip hop e uma série de expressões artísticas aqui do Rio de Janeiro. Eu vou estar com eles essa semana para ver se a gente consegue fazer alguma atuação artística na rua. Eu inicialmente tinha pensado em fazer a República Lúdica Lula Livre, mas aí tinha que ter o Zé de Abreu de presidente da República, e o Zé agora está caindo fora porque vai gravar novela. A República seria realmente fazer uma peça de teatro, uma encenação na rua, tipo escola de samba, cada ator, cada artista assumindo um ministério, fazendo um grande deboche. Mas isso não vai rolar porque perdemos o nosso presidente autoproclamado, já está encaminhado. Ele fez o auto-impeachment, né? Agora, a gente tem esse grupo desse pessoal muito jovem, muito cheio de talento e gás. Vamos ver se a gente vai para a rua ocupar algum espaço. Eu, particularmente, presencialmente, devo ir a Curitiba, dia 7. E depois eu vou apoiar um comitê lá em Mato Grosso, por causa dos índios. Eles me convidaram e eu vou, porque é do lado de quem eu quero estar agora. Eu quero estar ao lado dos nossos irmãos índios. Agora é do lado deles que eu vou ficar. Entende?
Como eu tive do lado de Seringueiros, lá há 30 anos atrás, agora eu quero estar ali, na defesa de todos os direitos dos índios, porque defendendo os índios, a gente defende as terras deles. Defendendo as terras deles, a gente defende a nossa floresta, o nosso povo e a nossa cultura. Lucélia Santos, eu quero deixar também aqui publicamente com você o compromisso de trazer para o 247 todas as notícias que você me repassar com relação à questão indígena do Brasil totalmente, tá? Quero esse compromisso para você, porque eu acho que isso realmente é algo que não se pode esperar nem mais um segundo, e existe essa deficiência da cobertura total no Brasil sobre a questão indígena. Para terminar a nossa conversa, eu queria dizer para você o seguinte: o Lula recebe essas entrevistas, ele está assistindo, ele vai assistir isso aqui depois. Então, como eu sei que vocês são muito amigos, eu vou pedir para você deixar suas considerações finais, sua mensagem, e também, eu acho que ele vai ficar muito feliz de ver. Hoje eu recebi uma mensagem dele, Lucélia, que ele tem aquele leilão de fotos, leilão Lula Livre, não sei se você chegou a ver. Sim! São 50 fotos históricas do Lula que estão sendo leiloadas. Que lindo! Leiloada semana que vem na Vila Madalena, em São Paulo. O leilão virtual já está rolando. E ele comentou aquela foto dele, que ele está com o passarinho na mão, você sabe qual? E ele pediu para avisar assim que foi em Poxorel, no Mato Grosso, Mato Grosso, né? E na campanha de 89, e que o nome do passarinho é Sofreu. Olha que coisa mais linda. Ele se lembra de tudo. O Lula está a todo vapor. Ele está lendo muito, ele está vendo a movimentação na cena digital, está lendo os jornais, enfim, ele está tendo acesso a tudo isso. E eu queria que você, então, finalmente desse aí o seu chamego para o Lula, porque eu acho que a gente precisa justamente trazer a intransigência em não permitir mais esse processo tenebroso no Brasil, mas também o afeto e a ternura. E aí, você... eu sou chorona, não gosto muito de falar. Outro dia eu gravei uma mensagem para ele e fiquei chorando. Lula, eu quero te dizer que eu tenho certeza que você está muito mais forte do que nós. Apesar de você estar aí nesse seu cárcere, você é mais livre do que nós nesse momento. Você é mais forte do que nós nesse momento. Você é o nosso líder. E eu sei que você tem alguma coisa inquebrantável. Eu não sei como eu chamaria isso. É alguma coisa que poucos seres conseguem encarnar num corpo de ser humano. Você consegue. Você encarna alguma coisa inquebrantável, alguma coisa realmente sólida, realmente firme, realmente vibrante, realmente importante, que realmente conduz as pessoas para diante. Isso chama-se líder, né? Carisma, não sei o quê, não sei o nome dessa porra, mas você tem. E eternamente grata pela oportunidade que eu tive nessa vida de conhecer você e ter convivido com você. Espero que muito em breve a gente possa estar novamente juntos. Convido você aqui para minha casa, vou te fazer um puta jantar maravilhoso e a gente vai tomar uma cerveja gelada e dar muitas risadas juntos. Muita saudade de você, Lula, muita saudade. Te desejo uma ótima saúde acima de tudo. Lucélia Santos, aqui, você emocionou a mim e a todos que estão nos assistindo também. Queria agradecer muito a sua disponibilidade para a gente realizar essa entrevista, essa conversa. Vamos tentar fazer mais uma no momento mais adiante. Quando você quiser. Bota a boca no trombone, Gustavo. Vamos sim. Bota a boca no trombone. Quando você quiser, o espaço está aberto. Estamos aqui linkados. Uma felicidade muito grande, uma honra muito grande conversar com você. Um beijo. Beijo. Me passa o link que eu vou publicar também na minha página. Shabbat Shalom. Bom final de semana para todos. Shabbat Shalom. Prazer. Muito obrigada.